Aleluia. Graça e paz, amados. Eu quero falar sobre a fé. Um assunto novo, né? Para nós. Mas eu quero falar sobre a fé que te leva à superação. Deus não enviou o seu filho para a cruz para que você vivesse uma vitória teórica. O que Jesus fez na cruz garantiu ao Pai que o Espírito Santo opera em você funcione. A cruz restaurou a eficácia do Espírito Santo em você. Antes da cruz, o Espírito Santo não tinha essa eficácia, porque todas as pessoas que nasciam antes da cruz, nasciam espiritualmente mortas. Então o Espírito Santo não tinha como lidar com uma natureza morta, como hoje ele lida com uma natureza viva. Para você que nasceu de novo. No Antigo Testamento, Elias era morto espiritualmente. Eliseu era morto espiritualmente. Abraão, Moisés eram mortos espiritualmente. Porém, a cruz foi um divisor de águas, que, através da ressurreição, da glorificação e do derramamento do Espírito Santo, eu tenho hoje uma operação eficaz dentro de mim. E aí Paulo diz assim: o fruto do Espírito é amor. Olha que operação eficaz, gente. Você não precisa ficar amargurado com ninguém. Amor, alegria, paz. Tem coisa mais valiosa do que paz? Se existe, eu não conheço. Eirene é a palavra no original. Eirene. Paz. Longanimidade significa que não há um lugar que você arrebenta. O seu elástico não tem um lugar que ele rompe. Porque você é longânimo. Você tem um longo ânimo. Hoje foi um dia de vitória na sua vida. E amanhã vai ser melhor ainda. Benignidade, fruto do Espírito. Essas coisas não funcionavam em nós. Nada que é maligno tem poder em você, porque você tem benignidade. A sua benignidade domina toda malignidade. Então, irmãos, a fé, que é o elemento liberador do Espírito, a fé, que é o elemento soltador do Espírito, a fé, que é o elemento que abre as portas do Espírito, ela tem para você superação. Não é quase chegar lá. É superar. Superação está acima de chegar. Superação significa que você chegou e agora você está comemorando. Deus é um Deus de superação. Pastor,
aconteceu isso, e isso, e isso. O Senhor te diz, oportunidade para superação. Davi, por um tempo, foi muito ovacionado, elogiado, reconhecido por Saul. Primeiro porque ele matou um gigante, que ninguém tinha coragem de enfrentar. Segundo que em todas as guerras que Davi ia, por Saul ele vencia. Quando ele casou com Mical, ele precisou pegar não sei quantos prepúcios dos inimigos, e lá vem Davi com a sacola cheia de prepúcios. Deus é assim com você, irmão. Não importa se você está com Saul, a sua sacola vem cheia de prepúcios. E prepúcios significa que a sua vida mudou. O corte do prepúcio fala de uma mudança de natureza. Deus colocou uma sacola de prepúcios nas suas mãos, para que você não tenha dúvida. Eu mudei a sua vida. Eu mudei a sua história. Não é eu vou mudar, eu mudei. Mas um dia, um belo dia, Davi voltava das suas guerras, onde ele sempre vencia. Davi sempre venceu. Um homem segundo o coração de Deus sempre vence. As mulheres começaram a cantar. Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. E aquilo virou uma música, uma dança. E as mulheres cantavam. Saul matou milhares, Davi matou os seus 10 milhares. Saul, quando ouviu aquilo, se encheu de ciúme. E ao invés de continuar apoiando Davi, Saul decide persegui-lo. O sucesso de Davi tornou-se o ciúme de Saul. Mas, meu irmão, não retroceda do seu sucesso. Mesmo que Saul venha contra ti. E a coisa foi ficando feia, porque Saul ficava endemoniado de vez em quando. Davi tocava harpa, o demônio saía. E aí Saul ficava endemoniado de novo. E Saul tocava harpa, os demônios saíam. E Saul ficava opresso de novo. E num desses momentos, Saul pega a lança e lança contra Davi para cravá-lo na parede. Deixa eu te dar uma palavra, meu irmão. Quando lançarem uma lança contra você, saiba que nada pode mudar o propósito de Deus da sua vida. Mesmo que essa lança saia da mão do rei. Mesmo que essa lança saia da mão de alguém que tem autoridade para fazê-lo. O arremeter dessa lança não muda o propósito. Você não precisa revidar. Você não precisa jogar a lança de volta. A nossa tendência é assim. A gente recebe uma lança e joga 10 de volta. Sabe o que Davi fez? Davi se esquivou. E a lança cravou na parede. Saul queria matá-lo. Talvez haja uma conspiração de morte contra você. O que importa? Você só vai se esquivar. Aprenda a se esquivar no espírito. Aprenda a andar livre no espírito.
Porque se você funciona na liberdade do Espírito, não tem lança de Saul que te pega. O homem mau, a mulher má, a circunstância maligna, aquilo que vem para entrar, atravessar você, fincar você na parede e te parar. Você não vai sair mais nas guerras de Israel. Seu fim chegou, Davi. E na verdade, se você estuda a Bíblia, você percebe que a perseguição de Saul contra Davi só foi aumentando. Só foi aumentando. Só foi aumentando. A conspiração de morte de Saul contra Davi só foi aumentando. Chegou um ponto que Davi precisou literalmente fugir. Ele colocou um ídolo ali, uma estátua na cama, cobriu com a coberta, e Mical, sua esposa, o ajudou, e ele desceu pela janela e escapou de Saul. Tem hora que você se esquiva, tem hora que você cai fora. Você tem que saber a hora de se esquivar, em paz. Em vida não. Muitas vezes você está com toda a justiça própria. Muitas vezes você está com todos os argumentos para chegar lá e arrebentar. Aí o Espírito Santo fala assim: se humilha, eles são autoridade naquele lugar. Se humilha, eles podem fazer o que eles estão fazendo. Eu não estou dizendo, diz o Senhor, que o que eles estão fazendo é certo. Eu estou dizendo que eles podem. Então se humilha. Você ferveria com respostas e argumentos. Não. Como é que é? Como é que é para fazer? Saul, como que você quer que eu faça? O que Saul queria dizer é: eu quero que você morra. Aí você responderia para Saul: eu sou imorrível, até que o propósito se cumpra na minha vida. Meu irmão, eu sou imorrível, até que o propósito se cumpra na minha vida. E Jonatas, filho de Saul, começou a auxiliar Davi. Primeiro foi Mical na fuga. Depois Jonatas se une com Davi e eles começam a conversar, porque havia um ambiente muito tenso, havia uma circunstância muito tensa. E Davi entra em acordo com Jonatas: se você lançar a flecha assim, é porque está tudo bem comigo. Se você lançar a flecha assim, eu estou frito. E ele estava frito. E Jonatas se encontra com Davi, conta tudo para ele. Meu irmão, Deus sempre vai levantar um Jonatas na tua vida. Você não vai ficar enganado. Você não vai ficar confuso. Sabe, aquela situação: puxa, eu sou o escudeiro do rei, eu sou um general do exército, não tem uma guerra que eu não volte com a vitória. Eu já aguentei e aguento tudo com o rei, eu toco a harpa para ele, ele fica liberto, ele joga a flecha, a lança, eu me esquivo. Que mais Saul quer? O problema não está em você, Davi. O problema está em Saul. Agora você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. E o guiar do Espírito Santo vai te levar à superação. Primeira coisa que Davi fez: Davi foi estar com Samuel. Primeiro passo de Davi: eu vou encontrar com aquele que me ungiu. Eu vou
na fonte. Eu não pedi para ser ungido. Eu não pedi para ser chamado. Eu não pedi para ser rei de nada. Eu estava lá de trás das malhadas, cuidando das ovelhas do meu pai. O profeta veio até mim e me ungiu. Davi foi estar com o profeta. Querido, tem um profeta em você chamado Espírito Santo. Foi ele que te ungiu, foi ele que te chamou, foi ele que escreveu a sua história, foi ele que depositou em você os tesouros escondidos, é ele que te dá força para vencer, ele é o teu ajudador, ele é o teu advogado, ele é o teu amigo, ele é aquele que aplica a palavra de Deus a seu favor. Vá ter com Samuel. Ou seja, vá ter com o Espírito Santo. No Antigo Testamento, Samuel ungiu Davi. No Novo Testamento, o Espírito Santo te unge. Você que me assiste pela internet, a luzinha não está acesa lá não. Hã? Ah, tá tudo sob controle. Você que me assiste pela internet, eu não quero ser rude, eu não quero ser chato, eu não quero ser polêmico. Porém, esse negócio de derramar óleo na cabeça dos outros não muda a vida de ninguém. Ah, vamos ungir fulano apóstolo. Como assim? Como é que você unge alguém apóstolo? Apóstolo se unge, apóstolo se torna. E se conhece pelos frutos. Eu não unjo um pastor, eu reconheço um pastor. Para de derramar óleo na cabeça das pessoas, porque eles já são os ungidos do Senhor. Cada um aqui é o ungido do Senhor. O único lugar no Novo Testamento que o óleo é usado é para os enfermos. E mais em nenhuma ocasião. Mas você precisa ser humilde para estar com Samuel. Por quê? Olha para mim. O nível de... Olha para mim. O nível de tensão que Davi estava, que era uma conspiração de morte real. O nível de confusão emocional, porque, irmãos, Davi amava Saul. Se você estudar a história toda, você vai descobrir que o cara que trouxe a notícia da morte de Saul morreu. Davi sempre respeitou e amou Saul. Então, o que vai te dar firmeza debaixo dessa pressão toda? É você ficar cara a cara com o Espírito Santo. Deixa eu te dar uma palavra de Deus. Nada substitui o face a face. E eu estou aqui como um profeta de Deus para te dizer, o céu está rasgado na sua vida. Ah, mas eu pequei. O céu está rasgado na sua vida. Ah, mas eu falhei. O céu está rasgado na sua vida. Ah, mas eu devia ter ido. O céu está rasgado na sua vida. Ah, eu não devia ter feito. O céu está rasgado na tua vida. Nada fecha o céu, porque quando Jesus saiu da água, o céu abriu e nunca mais irá fechar. Para com essa história. Acho que hoje o céu está fechado. Para com essa história. É você que está fechado. Se abra. Então, estar com Samuel é estar com a confirmação da palavra. Samuel deu a palavra para Davi. A partir daquele dia, o Espírito Santo tomou Davi. Saiu de Saul e veio para Davi. Samuel foi o responsável por essa transição de unção.
Samuel foi responsável por essa transição de glória. A glória não estava mais sobre Saul. A glória estava sobre aquele garoto, aquele rapaz chamado Davi. Tem hora, meu irmão, que não adianta gabinete. Não adianta WhatsApp. Não adianta grupo A, B, C. Não adianta ler um livro. Não adianta você enfiar a cara na televisão pela madrugada dentro. Tem hora que você precisa ir diante do trono da graça. Falar em outras línguas, adorar o seu Deus. Tocar na orla das suas vestes. Tão disponíveis 24 horas para você, porque é ali na presença dele que ele vai dizer: eu te ungi mesmo, fui eu que falei mesmo, e eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que eu falei, eu vou cumprir. Davi, fica firme daí, porque eu estou firme daqui. Irmãos, olha para mim. Não havia perspectiva nenhuma de Davi assumir aquele trono. Era impossível Davi assumir aquele trono. E agora ele estava fugindo para não morrer. Então Samuel é muito importante. Porque aquele que te ungiu é aquele que confirma a palavra que ele te deu. Agora olha para mim, que a chapa quente vai esquentar. Depois de Samuel, Davi foi estar com quero falar o nome, eu não quero errar o nome. Depois de Samuel, Davi foi estar com o sacerdote Aimeleque. Mas ali teve um caso muito interessante, porque Davi era da tribo de Judá. E os sacerdotes eram da tribo de Levi. Davi estava com um grupo de homens com ele, fugindo de Saul, e eles estavam com muita fome. Talvez desfalecendo na caminhada. Imagina você correr 3 dias sem se alimentar. Suas forças vão embora, você fica dando desmaio. Mas Davi chega em Aimeleque e diz assim: você não tem aí comida para nós? Olha a resposta de Aimeleque para Davi: o que tem aí é o pão da proposição. Jesus disse no Evangelho sobre esse episódio que não lhes era lícito comer. Davi não podia entrar na casa de Deus e comer aquele pão. Mas Davi era um homem que vivia fora do seu tempo. Quando você vive na fé, você não vive na regra da religião. Você vive na liberdade do Espírito. Quando você vive na fé, você não vive na regra da religião. Você vive na liberdade do Espírito. Sabe o que Davi fez com seus homens? Entraram na casa de Deus e comeram o pão que não lhes era lícito comer. Quebraram a palavra, quebraram a lei, desfizeram o mandamento e desfrutaram da graça. Num tempo em que não havia graça, num tempo em que não havia superabundante graça, Davi entrou na casa de Deus,
O Senhor te diz nessa noite, tudo pode estar conspirando contra, mas eu te digo, entra, porque a minha graça está sobre ti. Mas não pode, para você pode. Mas não é lícito, para você é lícito. Você é especial. Você não vive nesse tempo. Você vive daqui 4.000 anos. E eu preciso respeitar a sua fé, diz o Senhor. E eles comeram. Irmãos, imagina o Senhor sentado no trono assistindo isso, porque Davi tinha que ser fulminado. Nadab e Abiú foram fulminados. Uzá estendeu a mão, tocou na arca, foi fulminado. Davi tinha que ser fulminado, assim, só aqueles raios. Mas Deus não podia fulminar quem não estava vivendo naquele tempo. Quem estava naquele tempo, mas liberto dele. Não tem como você não estar em 1918, mas é possível você estar liberto de 1918. Não tem como você não estar em março, mas é possível março não te dominar nem um dia. Não tem como agora não ser 12 para as 9, mas é possível que 12 para as 9 não te domine nem um segundo. Deus quer te ensinar a viver além do seu tempo. Deus quer te ensinar a controlar o tempo pela sua fé. A fé manipula o tempo e o espaço e te põe na graça, onde tudo já está feito. Aí quando eles estavam empanturrados, alimentados, porque pão fala de carboidrato, carboidrato, ele é transformado em açúcar no seu sangue, carboidrato te dá energia. Encontrar-se com Aimeleque fala de um renovo na sua vida. Deus manda te dizer, tem um tempo de renovo chegando na tua vida. Seja ousado, entra na presença e come o pão que não te pertence. Ah, mas eu sou todo comedido, eu sou sistemático, eu sou muito educado, eu não... Querido, tudo isso é bom com os homens. Com Deus você precisa ser intrépido. Com Deus você tem que pegar o chicote e virar as mesas. Com Deus você tem que assumir que você é filho. Deus tem que olhar para você e falar assim, mas que menininha. Que menina ousada. Olha, o médico falou que o câncer tomou conta dela. Ela está falando que é mentira, que está curada. Olha que ousada. A conta bancária está mais vermelha do que... E ela está dançando a dança da prosperidade. Seus sentimentos parecem enganosos, mentirosos, depressivos, mas ela consegue arrancar dessa alma um sorriso sobrenatural. Entra na casa de Deus. Entra na casa de Deus, vá para Betel, coma o pão, encontre com a unção, seja revigorado. Samuel te confirma
Aimeleque te alimenta. Samuel te diz, Deus falou mesmo. Aimeleque te diz, agora eu vou te dar a comida para chegar lá. Aí Davi perguntou assim para Aimeleque, porque ele teve que fugir tão às pressas que nem armas eles levaram. Agora ouça, irmãos. Uma das coisas mais lindas na palavra de Deus vai acontecer agora. Davi perguntou assim para Aimeleque, não tem nenhuma espada aqui não? Não tem uma arma aqui? Né? E não tinha, não era para ter. Sacerdote era chamado para exercer sacerdócio. Tinha incenso, tinha os materiais para o sacerdócio. Não tinha arma, entre aspas. Mas tinha. Pode não ter para os outros, para Davi tem. Pode não ter para quem anda na lei, mas para quem anda na graça tem. Davi perguntou para Aimeleque, não tem nenhuma espada aqui? Sabe o que Aimeleque falou? Tem, rapaz! Ali de trás da estola sacerdotal, a espada de Golias que você matou. Agora note bem, a última vez que Davi tinha visto essa espada, foi quando ele pegou essa espada e cortou a cabeça de Golias. A Bíblia não entra em detalhes, mas Davi não se tornou naquele momento portador da espada de Golias. Porque aquela espada seria guardada para o momento certo. Esse é o nosso problema. A gente vence, mas não entende que certas coisas só vão ficar guardadas para o momento certo. Você matou Golias, você arrancou a cabeça de Golias, todo mundo viu que Deus é contigo, mas calma, a espada de Golias vai vir para você na hora certa. Aleluia! Agora, olha só o detalhe, a espada atrás da estola sacerdotal. Você não vai encontrar a espada atrás da parede, atrás do seu diploma, atrás da sua teologia humana e ultrapassada, baseada em homens derrotados, que não sabiam o que fazer com suas derrotas, e inventaram doutrinas para justificar a sua incredulidade. Você não vai encontrar a espada ali, você vai encontrar a espada depois que você comeu o pão que você não devia comer. Depois que você entender a graça. A espada não é para os legalistas, a espada é para quem tocou na graça de Deus. Agora, nós não estamos falando de qualquer espada. Haviam milhares de espadas, nós estamos falando da espada de Golias. Ou seja, a partir de agora, que você ousou desfrutar da graça, no tempo da lei, você vai ter o domínio sobre as mentiras de Satanás. A espada de Golias significa tudo que o diabo faz ou fala, o domínio está comigo. O diabo fala, mas a espada está comigo. O diabo faz, mas a espada está comigo. Ele perdeu a espada no campo de batalha, porque Jesus o despojou. Vou repetir, eu gostaria de um grito de vitória. Ele perdeu a espada no campo de batalha, porque Jesus o despojou. Quando você entra nos rincões da graça, você recebe o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram,
o que jamais penetrou em coração humano, mas Deus tem preparado para você, Davi. Você matou o gigante. Essa espada não tem outro dono. Fica firme. Parece que você está sendo envergonhado. Parece que você está sendo humilhado. Não, eu estou te entregando a espada do seu inimigo. Superação. Superação tem a ver com os processos do Espírito. Superação tem a ver com se sujeitar às etapas do Espírito. Superação tem a ver com você entender o seu momento profético e andar nele, independente de qualquer pessoa. Superação não significa que Saul morreu. Superação significa que Davi continua na jornada. Superação não significa que Saul perdeu o trono. Superação significa que Davi continua reinando, mesmo fora do trono. Saul estava sentado no trono, mas quem reinava era Davi. Não tenha medo de alguém tomar o seu lugar. Porque o seu lugar não é físico. O seu lugar não é eclesiástico. O seu lugar não é humano. Não é natural. Seu lugar é em Cristo Jesus. Dá um grito de vitória, irmão. Fala para o irmão que está ao seu lado. Que importa se Saul está reinando? Que importa se Saul está no trono? Aqui dentro, quem reina sou eu. A fé te torna governante, mesmo que Saul esteja no trono. A fé te torna rei, não importando quem tem o título. Não vá atrás de títulos, encontre os reis. Não corra atrás dos títulos, ache os ungidos do Senhor. E quando você achar um ungido do Senhor, larga ele não, gruda nele. Gostei. Gruda! Porque você tem uma unção numa área, ele tem uma unção noutra área, e o outro tem uma unção noutra área, e o outro tem uma unção nessa outra área. E nós temos a igreja orgânica, nós temos a igreja viva, nós temos o abacateiro dando abacate, nós temos a macieira dando maçã, a parreira dando uva, a goiabeira dando goiaba, cada um funcionando e frutificando segundo a sua espécie, não importando a opressão de Saul. A opressão de Saul nunca mudou Davi. Irmãos, nós não temos tempo aqui agora. Olha para mim. Davi lá na frente esteve com Saul na mão. Davi poderia ter feito justiça com suas próprias mãos e matado Saul. Mas Davi entendia aquele princípio de João Batista: o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Por que você está forçando a porta se do céu ainda não te foi dado? Ninguém pediu para mim repetir essa. Por que você está forçando a porta se do céu ainda não te foi dado? Eu sou alguém que anda com as coisas que eu recebo do céu.
E eu tenho descoberto que quando do céu não vem, não vem. E quando do céu vem, não tem demônio nem homens que podem impedir que chegue da tua mão. Continue na jornada. Keep walking. Keep walking. Straight ahead. Nem para a esquerda, nem para a direita. Ah, mas onde eu estou andando ainda não está acontecendo. É porque não é nesse lugar que vai acontecer, é naquele lugar. Ande no Espírito para o lugar onde isso acontece. Não culpe pessoas, não transfira culpa. Saia da ótica medíocre de que alguém está te impedindo de algo. Tudo é possível ao que crê. Ah, mas fulano, mas é Saul, o rei. Ele faz o que ele quer. Ele manda e desmanda. Em Davi, não. Saul fala da alma e da carne, tentando controlar o espírito. Davi fala do espírito, superando tudo. Agora, o terceiro lugar que Davi foi, ele foi a Samuel. Diga comigo bem forte. Davi foi a Samuel e foi confirmado. Mais forte, igreja. Foi a Emelec, foi alimentado. E porque foi alimentado, saiu com a espada nas mãos. Na casa de Deus, a palavra é espada. Fora da casa de Deus, perdão, na casa de Deus, a palavra é pão. Fora a espada. A mesma essência espiritual que te alimenta, te defende. A mesma essência espiritual que te alimenta, te defende. Com a Emelec pão, de trás da estola, espada. Eu entrei com fome, mas saí com a espada. O Senhor te diz, seja ousado para comer. Porque o resultado disso vai ser uma espada na sua mão. Aleluia! Ultrapasse a linha da lei. Mergulhe nos rincões da graça. E caminhe essa terra com a espada dos seus inimigos. Ou seja, caminhe essa terra dominando Satanás. Agora, para me terminar, eu preciso ler um texto com vocês aqui. Abre lá em 1 Samuel. Samuel 21, verso 10.
Agora nós vamos ver o terceiro lugar que Davi foi nessa fuga santa. Agora, imagine, irmão, Davi vivendo tudo isso, ungido para ser rei, com a promessa de ser rei, sem entender nada. Tipo assim, quanto mais o tempo passa, pior fica. Mas Deus falou. Primeiro Samuel 21:10. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Era um filisteu esse cara aqui. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Ó, Saul não te reconhece não, mas o inferno te reconhece. Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Claro, matou o gigante deles, matou o campeão deles. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos é poder de Deus. Se contrafez de doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco. Por que trouxeste a mim? Faltava-me a mim doidos, para que trouxesse estes, para fazer doidices diante de mim? Há de entrar esse na minha casa? Querido, chega um lugar nessa jornada que você, para o homem natural, é insano. Você toma decisões malucas. Você tem uma mentalidade do céu. Você foge lá para o inferno. Claro que você foge para o inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não. Esse aqui é o meu texto na Bíblia. Eu sou um babão espiritual. Eu faço doidices. Ele disse assim: pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingiu doido e irá. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco. Faltam-me a mim doidos, para que trouxesse, para fazer doidices. Meu irmão, se você não está fazendo doidices na casa do diabo, você ainda não entendeu a vitória da cruz. Entenda, nós estamos lendo uma sombra. O Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento. Isso aqui é uma sombra, isso aqui é um tipo, isso aqui é um símbolo. Isso aqui aponta para uma realidade espiritual. Nós queremos ser certinho demais. Nossa auréola já está produzindo enxaqueca aguda. E a gente vai na oficina e manda apertar a auréola. A Bíblia diz assim: não sejais demasiadamente justos,
Por que destruiríeis a vós mesmos? Está escrito em Eclesiastes: não sejais demasiadamente justos. Por que destruiríeis a vós mesmos? Quando isso acontece, meu irmão? Quando o convite da graça vem, mas você prefere a lei. Quando isso acontece? Quando o convite da graça vem, mas você prefere a lei. O que é o convite da graça? Dê passos que ninguém está dando. Fale o que ninguém está falando. Faça o que ninguém fez. Anda na minha singularidade, diz o Senhor. Anda na minha originalidade. Anda no meu carimbo, na minha autenticidade. O que você faz por fé, tem no meu cartório garantia. Pode fazer, porque eu carimbo e eu digo que é autêntico, é verdadeiro. Note bem, irmãos, Davi não estava louco, mas Davi se fez. As pessoas que acham que você é louco não sabem que na verdade você está se fazendo de alguém que crê. Agora, se para eles você está fazendo doidices, que importa? Como assim, pastor? É uma etapa. Se para eles você está lelé da cuca, só você e Deus sabe onde você está no Espírito. Ela ficou louca. Não. Ela entrou numa nova dimensão da graça. Ela escolheu a casa do inimigo para se proteger. Ela escolheu a casa de Golias para o seu esconderijo. Meu irmão, quando você tem coragem de esconder na casa do inimigo, é porque você não tem mais medo de nada. O medo sumiu do seu coração. Para ele, você está fazendo doidices. Para você, você está numa jornada. Uma jornada para o trono. Aos olhos humanos, imagine a notícia. Gente, eu estou sabendo que Davi está lá na casa do rei de Gate, o rei Aques. Eu estou sabendo que Davi está lá. E eu tô sabendo que ele está se fingindo de doido. Ele está babando. Agora o cara está babando. Querido, esse é o olhar natural. Quando te verem babando, na verdade, o reino do Espírito te vê passando por mais uma etapa de vitória. Você vai passar por essa. Eu vou repetir, você vai passar por essa. Não recue. Baba mesmo. Faça doidices. Segue o Espírito Santo. Dê risada com o Espírito Santo. Dance com o Espírito Santo. Descubra o humor de Deus. Descubra o humor de Deus. Davi, agora você vai babar e fazer doidices. Não, mas eu sou um apóstolo. Como é que eu vou me expor dessa forma? Eu sou um pastor, eu sou um empresário, muito conceituado. Cara, eu não estou nem aí para quem eu sou. Eu quero saber o que ele é em mim.
Em último lugar, Davi sai dessa condição de doidices e vai para a caverna. Quer superar? Esteja disposto a babar, a fazer doidices. Quer superar? Esteja disposto a entrar na casa de Deus e comer o pão proibido. Acredite mais na graça do que qualquer outra coisa na sua vida. Porque Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. O que Ele começou, Ele vai completar. Agora Davi não está mais com Samuel. Agora Davi não está mais com Aimeleque. Agora Davi não está mais babando. Agora Davi vai para uma caverna, chamada Caverna de Adulão. Aonde o trem ficou bom. Estou terminando, gente. Me aguenta aí. Sabe o que aconteceu na Caverna de Adulão? Porque quando a gente tem uma palavra, quando a gente tem a unção, quando a gente sabe, porque sabe que está no Espírito, que está na jornada, a gente espera assim que só classe A vai andar com a gente. Dono de Mercedes para cima. Moradores do Alphaville para cima. Que isso, com essa unção que eu tenho? Com essa graça que opera na minha vida? Alphaville para cima. Aí, sabe o que isso juntou Davi? Os endividados, os amargurados de espírito, os problemáticos, o resto da sociedade. O resto do resto. A primeira igreja de Davi se chamou Ministério Resto do Resto. Aleluia! 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 Eu pastoreei o rebanho do meu pai. Eu toquei harpa para o rei enquanto ele era liberto. Eu era o general dos exércitos de Saul e voltava com os prepúcios e com as vitórias. Eu era um cara, eu derrubei um gigante. Agora, a minha igreja... Agora o meu ministério, eu tenho que entrar no meio das brigas, porque um quer matar o outro, um quer comer o outro vivo. Mas esses homens, irmãos, aleluia, os homens da caverna de Adulão se tornaram os valentes de Davi. Se você ler a descrição dos valentes de Davi, você vai ficar impactado. Cada um tinha uma habilidade fantástica. Cada um tinha um dom fantástico. Um deles brandiu sua lança e matou de uma vez 300. Um cara que brande a lança e mata 300, você não encontra no palácio, você encontra na caverna de Adulão. Caverna é a escola do Espírito Santo. Caverna é esconderijo de ungidos. Caverna é onde você encontra os improváveis.
ficha caiu. Caverna é o lugar que você encontra todos os improváveis. E o Senhor te diz assim: ó pastor de Israel, pastorei os meus cordeirinhos. E sabe por que eles se tornaram os valentes de Davi? Porque você sempre vai multiplicar o que você é. O fato daqueles homens com as suas famílias eram 400 homens, 400 mulheres, fora a meninada. Não tenha medo de andar com alguém que decidiu que quer o seu manto. Mesmo que ela tenha a pior das falhas, se o olho dela está no seu manto, honra ela. Porque o que você é em Deus, o Espírito Santo vai multiplicar na vida dela. E vai multiplicar em porção dobrada. O Senhor te diz: supera. 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 Como assim? Se eu sou ungido, meu lugar é no palácio. Como é que eu estou numa caverna? Porque você não está preocupado nem com o palácio, nem com a caverna. Tudo que você sempre quis, Davi, foi a minha presença. O palácio não te ensoberbeceu. A caverna não te deprimiu. Porque o teu foco sempre foi em mim. Você é um homem segundo o meu coração. Vou terminar e vou repetir. Davi, eu sou muito feliz com você, diz o Senhor, porque você não se impressionou com o palácio, nem se deprimiu com a caverna. Você é completamente adaptável. Porque quem tem a presença de Deus como o maior valor na vida é completamente adaptável. Em qualquer lugar, em qualquer tempo ou em qualquer circunstância. Você não murmura. Você sabe que ali, na caverna, está acontecendo algo que jamais aconteceria no palácio. Aqueles caras seriam presos no palácio. Mas na caverna, eles foram treinados. Entenda Deus, meu irmão. Você está recebendo endividados, amargurados de espírito, e Deus está vendo valentes de Davi. A fé é a superação de Deus no nosso espírito. E ela vai te conduzir numa jornada muito interessante. Que você não vai entender na mente, mas você vai entender por discernimento. E porque você entende por discernimento, você não é um murmurador, você é um adorador. Você não diz, não, você diz, aleluia, glória a Deus. É nós aqui na caverna.
Onde é que é meu quarto? Não tem quarto. Onde é que é a suíte master? Não tem suíte master. Onde é que é a suíte presidencial? Não existe isso aqui. A gente dorme espalhado. Não dá nem para os casais ter intimidade. Direito. O negócio é constrangedor. O negócio não tem nada a ver com a palavra que eu recebi. O que Samuel foi fazer na minha casa? Eu quero voltar para de trás das malhadas. O Senhor te diz, nunca mais voltarás para de trás das malhadas. Nunca mais! Nunca mais! Nunca mais! Nunca mais! Nunca mais voltarás para de trás das malhadas. Porque um rei não é forjado no trono, um rei é forjado na jornada da fé. Trono não forma reis. O passo a passo, o de glória em glória. Mas como assim, glória em glória? Eu estou numa caverna, com uma cambada de safados sem vergonha. Se você continuar lendo a Bíblia, você vai descobrir que esse homem que entrou numa caverna voltou para o palácio sem nenhum esforço. Ele voltou para o palácio. Uma malequita flechou Saul e Saul se suicidou com a sua própria espada. Meu irmão, pega a espada do Espírito e suicida. Como assim, pastor? Suicida? Suicida na sua carne. Mata a sua carne. Se jogue sobre a espada. Para que Davi reine. Para que o Espírito reine. Toda vez que Davi se joga, toda vez que Saul se joga sobre a espada, Davi entra em ascensão. Toda vez que a sua carne morre, seu espírito é exaltado. Às vezes, você tem que ter coragem de pegar a espada e... como que dizendo, eu me rendo. Menino, pode ir para o trono, ele é seu. Amém? Glória. Domingo a gente continua. Em nome de Jesus. Quem trouxe oferta pode colocar aqui, pode colocar aqui, pode colocar aqui. Aleluia. Graça e paz. Deus abençoe seus irmãos. Pessoal da internet, beijo. Estamos juntos no hora após hora, nos grupos Vivendo em Fé. Estamos caminhando, porque o Brasil já ora em línguas. As nações já oram em línguas. E o avivamento já chegou. E vai explodir em nome de Jesus. Graça e paz.